Parabéns por estar aqui neste vídeo. E o que eu tenho a te falar pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Bom, eu tenho como objetivo principal com este vídeo abordar 3 assuntos importantes com você. O primeiro é o que realmente um agente financeiro licenciado aqui nos Estados Unidos faz. Segundo, como nós trabalhamos para ajudar as famílias brasileiras a se protegerem e a construir o seu futuro em relação ao seu patrimônio. Terceiro, é como que o nosso programa de treinamento, ele ajuda você a sair do absoluto zero, alguém que não sabe nada sobre o mercado financeiro, a atuar neste mercado com bastante segurança e conhecimento. Bom, meu nome é Bernadette, eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos e há mais de 3 anos eu ajudo famílias brasileiras que moram aqui com o seu planejamento financeiro. Minha história com esta carreira começou de uma forma muito diferente, que talvez você nem imagine. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos depois da morte do meu esposo, uma morte muito repentina, e eu vim para cá para morar com a minha filha, para ficar com a minha filha que já morava aqui nos Estados Unidos há alguns anos. Isso significa que, além da dor da perda, eu me vi num país distante, com mais de 50 anos de idade, sem falar inglês e tendo que recomeçar a minha vida do zero. Naquela época, eu estava em busca de um seguro de vida para mim, porque quando meu esposo faleceu, nós percebemos que tínhamos cometido um erro muito grave. Nós tínhamos vários investimentos imobiliários, bolsa de valores, porém, nós não tínhamos uma proteção que pudesse assegurar tudo isso caso acontecesse alguma coisa, uma morte ou uma doença, tanto com ele quanto comigo. Bom, e foi neste processo, nessa turbulência, que eu conheci o mercado financeiro aqui nos Estados Unidos. E quando eu comecei a entender como que essas estratégias funcionavam, como que elas poderiam proteger as famílias, preservar patrimônio e trazer segurança financeira, uma chave virou dentro de mim. Eu percebi que muitas famílias passam pelo mesmo problema que eu passei, simplesmente porque nunca se atentaram em como proteger o seu patrimônio construído. E foi assim que eu conheci essa carreira e foi assim que eu me apaixonei por ela. Bom, e ajudando famílias a proteger aquilo que elas construíram com tanto esforço, logo no primeiro ano, eu consegui um ganho de mais de 120 mil dólares. E eu posso te falar que geralmente as pessoas chegam aqui interessadas em assistir esse vídeo que você está assistindo por 2 motivos. O primeiro deles é que muitas pessoas acham que poderiam estar fazendo algo mais em relação à sua vida profissional. E talvez você já tenha um trabalho, você já ganha muito bem, mas sente que falta propósito na sua vida, propósito em ajudar as outras pessoas. E eu posso te dizer que você não está sozinho, porque os estudos mostram que mais de 80% das pessoas não estão felizes com a sua carreira atual. E o mais impressionante é que a maioria delas acaba permanecendo no mesmo trabalho por não conhecerem outras oportunidades. Bom, e o segundo motivo é que talvez você até esteja feliz com o que você faz, porém, você trabalha com pessoas e sente que poderia agregar na vida dessas pessoas em relação a questões de planejamento financeiro. Seja qual for o seu motivo, eu vou te explicar aqui como funciona essa carreira de agente financeiro, que é uma das carreiras que mais cresce no mercado financeiro aqui nos Estados Unidos. O que faz então um agente financeiro? Nós somos profissionais licenciados e ajudamos os nossos clientes a tomarem decisões mais assertivas em relação ao seu dinheiro. Isso inclui ajudar as famílias a se protegerem a sua renda, protegerem a sua família, planejar a sua aposentadoria, preparar o futuro dos seus filhos e ainda construir patrimônio ao longo da sua vida. O agente financeiro ou planejador financeiro, ele faz um serviço parecido com o corretor de imóveis, né? Então ele entende as necessidades da família para apresentar um plano que mais se adequa com a realidade daquela família. E existe algo aqui que é muito importante, porque para o cliente não existe nenhum custo, ou seja, nós somos remunerados pela própria seguradora pela qual estamos prestando o serviço. Sabemos que as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos e muito rapidamente elas aprendem a ganhar dinheiro, mas poucas pessoas aprendem como que elas fazem com esse dinheiro para transformá-lo em riqueza.
Existe uma grande diferença entre essas duas coisas, porque nós ensinamos os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos a transformarem as suas rendas em segurança, estabilidade, patrimônio e liberdade financeira. Fazemos isso através de eventos de educação financeira. Esses eventos apresentam desde conceitos básicos até conceitos avançados sobre educação financeira. E depois desse primeiro contato, a grande maioria das famílias, elas pedem para dar o próximo passo. E é aí que vamos fazer um atendimento individualizado com esta família. Olha que incrível! Até hoje, já ajudamos mais de 10 mil famílias a se protegerem e organizarem as suas finanças. E o mais incrível desta carreira é que o nosso sucesso, ele está totalmente relacionado a quantas famílias nós ajudamos com esta proteção. E como consequência deste trabalho, já foram distribuídos mais de 15 milhões em comissões para os planejadores financeiros. E mesmo assim, sabemos que ainda estamos apenas começando, porque existem muitos e muitos brasileiros que ainda precisam deste trabalho. E para quem acha que isso aqui se trata de uma pirâmide financeira ou de uma carreira que em breve vai acabar, eu quero fazer algumas ressalvas aqui que são muito importantes. Primeiro, que o nosso trabalho, a nossa função é uma atividade regulamentada pelo Estado. Então, inclusive, temos vários agentes financeiros dentro dessa indústria que são ligados ao FBI. Então, isso seria possível de acontecer, porque pirâmide é crime. E dentro desta organização totalmente regulamentada pelo governo americano, jamais se permitiria um crime. Segunda coisa é que esta profissão, ela é centenária. Inclusive, uma das seguradoras que nós representamos já está no mercado americano há mais de 178 anos. Chegou a pagar várias apólices para pessoas que estavam no Titanic, isso em 1912. E como funciona o nosso programa de treinamento? Bom, ele é composto de 3 pilares e eu vou te explicar como funciona cada um desses pilares. Como eu já disse, para você atuar neste mercado, você tem que ter uma licença que é emitida pelo governo americano do seu estado. Então, esse processo inclui um curso online, um exame oficial, o fingerprint e o registro da sua licença. Sem licença, você não consegue atuar. Segundo pilar, treinamento contínuo. Além do licenciamento, você terá um treinamento contínuo em nossa empresa. E este treinamento inclui um aplicativo de conteúdos, um aplicativo de aprendizado, conteúdos práticos, treinamentos semanais e desenvolvimento profissional constante. Ou seja, desde que você tenha um perfil que buscamos, mesmo que você esteja começando do zero, você terá suporte a tudo aquilo que você precisa para atuar. O terceiro pilar é o treinamento prático. A parte mais importante do nosso treinamento são os acompanhamentos práticos, porque você acompanha os atendimentos reais, ou seja, você observa os nossos agentes experientes fazerem o atendimento. Com isso, você aprende a como ajudar essas famílias a tomarem a melhor decisão financeira das suas vidas. Agora eu quero te falar em relação à remuneração. A remuneração, ela acontece em forma de comissões que nós recebemos das seguradoras que nós representamos. E eu vou te dar um exemplo aqui muito simples para você entender de forma prática. Imagine que você ajuda um casal a implementar um plano de proteção financeira com uma contribuição de $100 por pessoa por mês. Isso significa $200 por mês da família, ou seja, $2.400 por ano. Esse valor anual é chamado de produção. No nível inicial, a comissão ela começa em 45% da produção. Neste exemplo, este valor geraria $1.080 de comissão. E conforme você cresce na carreira, o seu nível de comissão ele vai subindo. 60%, 70%, 80% até 90%, que é o máximo da nossa comissão. Isso significa que para o mesmo trabalho, quando você chegar no nível máximo de comissão, a sua renda vai dobrar. Vou te dar aqui um outro exemplo relacionado a um plano de aposentadoria. Imagine um casal que decide investir $300 por mês, cada um, para sua aposentadoria. Isso significa $7.200 por ano de produção. Dependendo do nível de comissão, isso poderia gerar a você
$3.240 no nível inicial ou ainda $6.480 de comissão para quem está no nível máximo. Ou seja, com apenas alguns clientes por mês, você conseguiria gerar uma renda extra bem significativa. Inclusive, muitos dos agentes decidem transformar esta carreira como a sua carreira principal. Bom, e uma das coisas que também atrai muito as pessoas é que o nosso sistema, ele não é um sistema de pressão. Ou seja, ninguém vai te pressionar a produzir determinada cota, não existe uma pressão corporativa e também não existe nenhum chefe controlando os seus horários. Diante disso, você decide quanto você quer ganhar para, então, implantar quais atividades você precisa desenvolver para você conseguir atingir o nível, o valor que você determinou que você quer ganhar. Próximo passo. Talvez neste momento você esteja se perguntando: será que realmente eu vou conseguir fazer tudo isso? E o que eu tenho a te dizer é que a grande maioria das pessoas que hoje fazem sucesso na carreira começaram exatamente onde você está, do zero, sem experiência e sem conhecimento financeiro. Se você é uma pessoa comunicativa, bem relacionada, ambiciosa, gosta de ajudar as pessoas e sente que essa pode ser uma oportunidade para você, o próximo passo é simples. Você já pode se inscrever no programa de treinamento. Bom, e para finalizar, da nossa parte, nós buscamos pessoas que sejam proativas, comunicativas, bem relacionadas, pessoas ambiciosas. E se da sua parte você busca liberdade financeira, liberdade geográfica e ganhos acima da média do mercado, é hora de você dar o próximo passo.